Bem-vindos ao Gélidos Domínios e Éter Tenebres. Essa é a segunda sessão do Clube do Livro de Relatividade de Geometria Esferal, Geometria Diferencial. Nós estamos fazendo o Clube do Livro do Manfredinho, do livro do Manfredinho. Hoje a ideia é tentar resolver alguns exercícios do Manfredinho. Se a gente vai depois expor isso no canal, aí eu não sei, mas a gente está gravando para ver no que dá. Se o material ficou bom, a gente vê. Se ficar ruim, a gente descarta. Então, sem mais delongas, vamos para o exercício. Exercício 1, capítulo 1 do Manfredinho. Deixa eu ler aqui. Ele quer uma curva parametrizada alfa de t, cujo traço seja um círculo x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, tal que alfa de t percorra o círculo no sentido anti-horário, e aí ele tem uma condição de contorno, que é alfa de 0 tem que ser no ponto 0 e 1. Logo, é no eixo x. Então, a gente vai ter o seguinte. Vou compartilhar essa tela aqui. Então, a gente tem esse negócio aqui. Olha, eu estou abusadamente tomando a frente, mas eu sou que menos sabe geometria diferencial aqui, hein? Então, não se sintam constrangidos em... Opa, o que eu fiz errado? Nada. Espero não fazer coisas erradas em geometria. Então tá. Então, a gente tem aqui o plano cartesiano, e eu vou dizer que o ponto 0 e 1 é esse aqui, e aqui nós temos um círculo. Vocês podem ver que o círculo que eu desenhei, ele é perfeito. Ele não tem é a perfeição, né? Assim, ele é totalmente, os eixos de todos vão ter a excentricidade do círculo igual a 1, tudo bonitinho. Então, esse círculo, ele é unitário, né? Então, ele vai ter a seguinte expressão: x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Ou seja, ele é um círculo unitário. O nosso Manfredinho, ele quer uma curva alfa de t que percorra o círculo nesse sentido, que ele seja dependente de t, que t é um parâmetro. Fisicamente, esse parâmetro poderia ser pensado como um ângulo. Aí nós teríamos t igual a ômega θ. Seria esse ângulo aqui. Só que a gente está lidando com matemática. Não precisa ter esses caprichos de cuidado com dimensão e essa coisa toda. Então, a gente precisa... Essa curva, como está em duas dimensões, ela vai ser uma curva tipo de um alfa de t com um alfa numa direção 1 de t e uma componente também na direção 2. Vou chamar aqui de direção 1 e aqui direção 2. Todos têm acordo? Parece que entrou mais alguém aí. Não entrou não. É o Jefferson que entrou com outra conta. Pois bem.
Então, eu quero a parametrização de um círculo. Parametrização. Então, não, ele está falando de x e y. Então, não precisa disso de 1 e 2. Então, é x aqui e y aqui. Tudo bem. Então, eu tenho essa curva. Eu vou reescrever a curva aqui embaixo. Aqui assim. Opa, saiu. Porque ali ela ficou meio feia, né? Alfa de t, alfa 1 de t na direção de x, o i está na direção de é um versor unitário na direção de x, e o alfa 2 de t é um versor unitário na direção j. Vocês desculpem, eu estou meio gripado. A gente, por trigonometria básica, se a gente pensar que esse cara aqui, essa projeção, a gente poderia ter aqui um triângulo retângulo, né? Então, aqui haveria um ângulo de 90 graus entre esse cara paralelo ao eixo Y e esse cara no eixo X. E aqui uma hipotenusa, né? Então, uma parametrização muito natural para o círculo é uma parametrização que me dê x e t como cosseno de t. Perceba, como aqui é matemática, não é física, eu não estou ligando para as unidades, para nada disso. Estou só lidando com a cara das funções. Então, por trigonometria, né, eu tenho esse ângulo aqui eu tenho cateto adjacente, aqui eu tenho a hipotenusa. Então, o cosseno desse ângulo é essa projeção na direção x, é o cosseno de t. Na direção y, a gente vai ter nessa reta aqui, ou seja, esse cara essa reta é um cateto oposto, e aqui temos uma hipotenusa, que é o raio, né? A hipotenusa é o raio, então ela é unitária, como foi estabelecido pelo Zé Manfredo. Então, eu poderia dizer que esse eixo Y é seno t. Assim, quando eu vou salvar mais uma página, deixa eu criar uma página aqui, vai ficar muito bagunçado. Assim, eu vou ter que a minha curva alfa de t é cosseno de t na direção I mais seno de t na direção J. Ele me fez uma imposição de condições de contorno. No ponto... Deixa eu ver qual era a posição. Eu me perdi, peraí. Alfa de 0 é 0 e 1. É um vetor 0 e 1. Essa é a condição que quando alfa de t é 0, eu tenho que eu vou ter 0 na direção I mais J, mais 1 na direção J.
E aí, quando eu estou fazendo isso aqui, isso não está dando certo. Então, tem que impor alguma... Porque quando eu faço cosseno de t igual a zero, isso me dá 1. E seno de t igual a zero, isso me dá 0. Então, essa curva aí, ela está defasada com relação à curva que eu quero. Assim, se eu propor uma outra curva, bem parecida, apenas defasada, alfa de t igual a cosseno de t mais π sobre 2 mais seno de t. Esse aqui é na direção I, né? Mais π sobre 2 na direção J. Então, esse vetor aí é a curva que eu tenho desejado, que quando eu faço, então, alfa de t igual a 0, cosseno de π sobre 2 na direção I é 0, mais o seno de π sobre 2 na direção J é 1. Então, está garantindo a condição que a gente queria. Carla Kramer chegando. Seja bem-vinda, querida. Professora Carla. Então, com isso, eu tenho que o meu resultado final para esse problema do Manfredinho, é que alfa de t é cosseno de t mais π sobre 2 na direção I chapéu, mais seno de t mais π sobre 2 na direção J chapéu. Então, isso, no meu entender, encerra e mata esse problema 1 do Manfredinho. O que vocês acham? Colocações. Quem quiser falar, é só falar. Ninguém quer fazer nenhum apontamento? Tá parecendo que tá certinho, né? Não tem maiores problemas. Tá. Então, esse aqui é o capítulo 1. Vamos ver. Vamos ver então a segunda questão. Seja alfa de t uma curva parametrizada que não passa pelo horizonte, se alfa de t 0 é o ponto do traço de alfa mais próximo da origem e alfa' de t0 é diferente de 0, mostre que o vetor posição alfa t0 é ortogonal a alfa' de t0. Pois bem. Então a gente vai ter agora, essa é a questão 2 do nosso Manfredinho. Questão 2. Uma Coca-Colazinha aqui para
ficar esperto. Então aí eu esqueci a questão. Se alfa de t é uma curva parametrizada que não passa pela origem, então isso aqui tudo é em duas dimensões, né? Então eu vou chutar uma curva alfa de t o mais genérico que eu consiga. Estou pensando em um sistema de referência. Então, tracei essa curva em vermelho. Estou chutando essa curva, uma forma genérica. E agora, e aqui tem a distância, a origem. Acho que esse é o ponto mais próximo da origem, nesse traçado arbitrário que eu chutei. Então, vamos lá. Eu tenho uma curva alfa de t, que é alfa 1 de t na direção i, mais alfa 2 de t na direção j. Pois bem, muito bom. Vamos ver isso então. A derivada de alfa dt de t é também conhecida como alfa linha de t, pode ser entendida como um vetor tangente à curva. Rodrigo, você mudou a tela? Ih, foi mal. Espera aí. Agora sim. Tá, então, vocês estão vendo aí o desenho, né? Aqui eu fiz um sistema de coordenadas. Em vermelho, uma curva arbitrária. E em amarelo, a distância da curva arbitrária, a origem. Então, eu chutei uma parametrização genérica, alfa 1 de t na direção i e alfa 2 de t na direção j. E agora vou chutar uma parametrização para alfa linha, que é alfa linha 1 de t na direção i, mais alfa linha 2 de t na direção j. Mas aqui ele estava dizendo o seguinte, que tem um alfa de t0 é esse ponto aqui. Ó. Então, esse ponto aqui é o t0. Então, eu vou ter aqui também um alfa linha de t0. Deixa eu ver. Um alfa linha de t0, que é um vetor tangente, e a própria curva, que é alfa de t0, né? Aí ele me fala aqui, alfa linha de t0 é diferente de zero. Mostra que o vetor posição alfa de t0 é ortogonal a alfa linha de t0. Percebam o seguinte, essa curva não passa pela origem, e ela é genérica. Eu poderia tê-la traçado alguma coisa assim. Eu poderia ter traçado alguma coisa assim. Em todas elas, eu posso traçar uma distância do ponto mais próximo da origem. Então, a essa curva, ele quer provar que alfa de t escalar alfa linha de t é igual a zero. Assim, um produto escalar entre os dois objetos é igual a zero.
Bem, eu estou lidando com uma situação que é a seguinte, que como se eu tenho um sistema de coordenadas, então a minha curva alfa de t ela é vista a partir da origem. Ela é tomada a partir da origem. Né? Tem uma consideração. Deixa eu ver aqui se ele passa pelo salvo, terceiro ponto de espaço. E, em geral, a gente. Vou dar uma conferida aqui para trás, porque, se eu não me engano, eles estabelecem. Aqui a regra do produto escalar. Ele estabelece que essa curva precisa ser unitária. Alfa de t. Aqui a parametrização. Duas parametrizações aí. Tá. Então, alfa de t, a curva diferenciável. Porque se ela for unitária, uma curva diferenciável parametrizada, a palavra diferenciável muito bom. Alfa linha de t. Não, ele não estabeleceu que ela é necessariamente unitária, não. Se ela fosse, ficava bem simples. Mas eu vou tentar sair por um caminho que é assim, ó. Vou propor mais uma. Vou chutar aqui a curva. E aí eu vou tentar colocar o meu sistema de tal forma que ele fique num ângulo. Vou tentar colocar o meu sistema aqui, ó. Essa curva não passando pela origem. Assim, a curva está sempre deslocada. Em qualquer ponto que eu decida fazer a curva, ela sempre vai estar um pouquinho deslocada. Então, você vê, aqui, né, assim, se você dá uma lupa aqui nesses pontos, nesse ponto T0, você sempre vai, ou nesse ponto T0, onde ela está mais próxima, você sempre pode aproximar a curva de um círculo ou de uma parábola. Sempre vai poder fazer isso. Porque essa é a definição dessa curva ser contínua. Ela é uma curva infinitamente diferenciável. Então, independente de para onde eu estou apontando, que ela é vista daqui, aqui está o alfa de t, esse vetor aqui, é o alfa, esse carinha aqui. Ou seja, então, qualquer sistema de coordenadas que eu faça, o alfa é o que está varrendo a curva. Então, eu estou com um observador. Esse observador, ele não é comovente. Então, eu vou ter o seguinte. Oi? Alguém falou alguma coisa? Não. Então, eu vou ter uma situação que é a seguinte. Estou tentando pensar uma argumentação matemática bem rigorosa. Mas não tá saindo. Se alguém puder ajudar aí.
Não está saindo tão rápido. Deixa eu ver aqui. Porque se ela fosse unitária, né? Mas de qualquer forma, eu tô, como é o ponto mais próximo da origem, eu tô minimizando a alfa de t. Estou minimizando a alfa de t. Minimizar a alfa de t implica em aproximar a alfa' de t de zero. Se a alfa' de t seria um menor valor possível. Né? Ou seja, ele estaria se aproximando, o alfa ele viria numa situação que ele está se aproximando da origem, de repente ele se afasta. Né? Como centro de forças, uma órbita, você vem se aproximando, você se afasta. Tá? Então você tem ali um ponto de mínimo de alfa. Ou seja, a derivada ela estava diminuindo, de repente, ela estava apontando para a origem. Se a origem está aqui, a derivada está aqui, que é o vetor tangente. De repente, ela vira para se afastar. Eu acho que geometricamente já deu para ver que ela faz um ângulo de 90 graus. Eu não estou conseguindo fazer isso algebricamente. Que bem, de qualquer forma é o seguinte. Vou fazer uma minimização do produto escalar. Porque o que é o produto escalar? O produto escalar ele é o módulo de 1, módulo de alfa, o módulo de alfa' vezes o cosseno do ângulo entre eles. Cosseno de θ. Então, o cosseno ficou feio. Então, o cosseno ele é minimizado, que o θ é o ângulo entre os vetores alfa e alfa'. O cosseno ele é minimizado quando os vetores são ortogonais entre si. Então, quando os vetores são ortogonais entre si, esse objeto é zero. Então tá. Então, se eu estou numa situação em que o cosseno está apontando para a origem, né? Vou redesenhar para ficar mais claro. Assim, não sei se está claro para todo mundo. Vou desenhar bem bonitinho aqui. Bem bonitinho no meu máximo esforço. Que vocês sabem da limitação. Então, aqui está a curva. E aqui está o vetor alfa de t que parametriza a curva. E aqui está o vetor alfa' de t. Então, quando ele estava vindo, o cosseno está apontando para a origem, né? Então, ele está cada dia mais... E aí, ele vai divergindo e apontando para outro lugar. Então, ao longo dessa curva, o cosseno ele está assim, aqui para cima ele está assim, aí depois ele vai variando, né? Que aí o alfa vai estar aqui, o alfa vai estar aqui. Ou seja, assintoticamente,
elas até são paralelas. E assintoticamente para cá também, elas são antiparalelas. Né? Porque aí a curva vem assim, assim. Então, se ela está antiparalela, o cosseno é negativo. Então a gente está indo para uma situação em que o cosseno está negativo, negativo, negativo. Aí ele passa pelo zero e muda de sinal. Então, nesse ponto, o cosseno entre os ângulos tem que ser zero, que é a mínima, né, a mínima distância da origem, né? Então, eu consigo com isso provar que obrigatoriamente alfa de t alfa de t0 é perpendicular a alfa linha de t0. Eu convenci vocês? Alguém saiu convencido? Sim. Rodrigo, Sim? eu lembro vagamente que sim, a gente considera valores, vetores unitários, tá? Principalmente em relação a curvas, e mais ainda quando a gente define normal. Mas eu não tenho agora de cabeça fundamento. Então você estava indo certo também da primeira forma. Não, definir as curvas unitárias, né, facilita muito, porque aí é quando você faz a base de Frenet-Serrat. Que a base de Frenet-Serrat, aí você sai definindo tudo como unitário por causa disso aqui, ó. Vou desenhar aqui. Quando você faz a base lá, você tem uma curva qualquer. Aí você tem um cara que é comovente. Ou seja, ele tem aqui um vetor tangente e ele tem aqui um vetor normal. Então, essa é a base. Tem um cara olhando para a gente também, que é o T vetor N. Esse cara é o binormal. Né? Então, você estabelecer que esses caras aqui são unitários, de T é 1, quando eu vou derivar T, eu estou parametrizando o vetor. Ele tem módulo 1, então eu não tenho que me preocupar com o módulo dele. Eu tenho que me preocupar só com a variação dele na direção. E ele varia na direção, sendo unitário, ele obrigatoriamente vai variar na direção da normal. Né? Ali, para contornar isso, eu tive que fazer a aproximação em torno do ponto de mínimo. Que se eu estou aqui no intervalo, ou seja, eu estou entre T0 mais um epsilonzinho. Deixa eu fazer a anotação. Tem aqui o ponto T0, aí tem epsilon 0 mais T0. O epsilon 0 é muito pequenininho. E aqui um outro ponto, que é T0 menos epsilon 0. Então, olhando ali nessas imediações, eu consigo fazer uma aproximação da curva sempre como uma cônica. E aí ficava mais fácil de chutar isso, de fazer essas aproximações que eu fiz. Entendeu? Foi assim que eu pensei. O fundamento está batendo para você? Sim, essa parte de ser o mais próximo de zero, eu lembro que é de fato verdadeira. Verdadeira, né? Jefferson e Eduarda, o que vocês acham? Me sinto convencida. Eu consegui compreender. Tá funcionando para vocês? Resolveu o Manfredi. Deve ser um inferno aí para graduação de matemática.
Requer É que eu não fiz matemática. Uma curva parametrizada alfa de t a 3. Considere uma curva parametrizada alfa de t tal que a sua derivada segunda alfa duasinhas t seja nula. Ele não fala que isso é nula para todo t. O que podemos dizer de alfa? Muito bom. Legal. Como a gente está lidando sempre com funções ser infinito, então eu vou dizer que o meu alfa de t. Deixa eu limpar aqui. Então, ele quer o seguinte. Ele está me dando uma curva alfa de t. Alfa de t. Essa curva, ela é para todo t existe alfa prima de t, alfa duas primas de t, alfa n primas de t. Ainda que sejam zero, elas existem e pertencem ao R2. Então, assim, a minha alfa de t, ela é contínua. Então, eu sempre posso construí-la como um polinômio. Tn, onde n corre de zero ao infinito na direção i, mais um somatório em m igual a zero de tm, onde m, mesma coisa, zero ao infinito. Então, assim, como as parcelas na direção j, como as componentes sempre vão poder ser escritas em termos de polinômios, eu estou compartilhando a tela errada. Tá aqui. Sim. Desculpa, então vou retomar. Vou retomar tudo. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui tudo. Tem esse esquema aqui, que é só clicar na setinha, que aí ele vai reescrevendo exatamente tudo que eu fui escrevendo. Então, eu vou considerar a minha curva alfa de t, que ela é para todo t pertencente aos reais. Existe alfa' de t, existe alfa duasinhas de t, e vai existir alfa trezinhas de t. Então vai até alfa n de t, onde n é o número de derivações. Como esse cara é contínua, é uma curva sem infinito, eu sei, para as funções sem infinito, eu sempre posso aproximá-las como polinômios, como expansões mesmo. Aí é a expansão que você mais gosta. Taylor, do seu gosto. Entendeu? Isso aqui, porque o importante aqui vai ser esse expoente. Então, o meu alfa linha de t, ele vai ser, aqui está na direção i, e aqui está na direção j. Então, as minhas funções que são
os parâmetros, que são as componentes dessa curva, estão dadas por esses polinômios. Se eu derivo, eu vou achar aqui o seguinte: em n igual a 0 até o infinito, desce n, tn a menos 1, na direção i, mais somatório de m igual a 0 até o infinito, m, tm a menos 1, na direção j. Aí tem a segunda derivada, que eu vou derivar esse trem aí. Então, aqui, permanece o n, desce o n a menos 1, tn a menos 2 na direção i, e o outro somatório, permanece o m, desce o m a menos 1, t, m a menos 2 na direção j. Só que ele me diz que obrigatoriamente esse cara tem que ser 0. Então, quando ele me diz isso, me diz que a segunda derivada é 0, ele está me dizendo que a primeira tem que ser uma constante. Então, a primeira derivada, o parâmetro dela, ele não vai poder, ela não vai depender do parâmetro. Ela é um termo constante. Então, o alfa prima, ele vai ser um alfa zero. Né? Um alfa zero. Ou seja, ela é um termo constante, alfa zero, na direção de I mais J. Quando eu olho, sabendo disso, e eu integro essa curva em T, então eu vou ter que, obrigatoriamente, o alfa, ele vai ter que ser alguma coisa, já que eu estou integrando em T, vai ser um alfa zero T I mais J. Então, esse cara aí é uma reta, uma curva tudo bem? Seria como se fosse uma trajetória com velocidade constante, né? A gente até poderia escrever alfa de t é igual a alfa zero mais beta, onde beta é uma constante, né? I mais J, só para ficar rigoroso. Então a gente tem aí as transformações cinemáticas de Galileu restabelecidas, né? Tudo bueno? Estou falando muita bobagem. Sem maiores reclamações. Então vamos para a próxima aqui. Se alfa seja alfa no intervalo de R a 3, uma curva parametrizada, e seja V, eu estou mostrando a tela certa? Sim. Acho que e seja V pertencente ao R3, um vetor fixado. Admita que alfa' seja ortogonal a V para todo T nesse intervalo de R3. E que alfa zero também seja ortogonal a V. Prove que alfa de T é ortogonal a V para todo o intervalo. Olha, essa é bonita, hein?
Então, eu tenho 2 pontos. Se por 2 pontos de T, né, eu tenho dentro de um intervalo do R3. Alfa linha de T é não nulo. Se você começou a escrever, muda a tela. Não, comecei ainda não. Já vou mudar. Olha aqui, ó. O módulo é constante. O módulo é constante, é na chave. Agora eu vou mudar a tela. Então ele está me dando um alfa de T, tal que o alfa de T em módulo é constante. Mudou a tela, né? Tá. É constante. Aí tem um outro vetor V pertencente ao R3. V pertencente ao R3. Tal que ele é fixo. Então, o V é constante. Admita que alfa' seja ortogonal a V. Logo, alfa' de T é ortogonal a V. Lembre-se assim, alfa' é o vetor tangente à curva. E uma curva parametrizada com alfa' de T não nulo para todo T no intervalo. O módulo é constante. Se alfa de T é ortogonal, mostra aqui, alfa de T é constante. Ah, não, isso aqui é o outro lá. Seja alfa ortogonal para tudo. Então aí ele pede alfa 0 também tem que ser ortogonal. Alfa' é ortogonal, que também é ortogonal. Alfa de 0. Que esse cara aqui é o alfa', deixa a linha. E o alfa de T igual a 0 também é ortogonal. Tá bom. Então, e o módulo de alfa é constante. Então, eu sei o seguinte. Alfa de T escalar V vai me dar um número. C pertencente às reais. Pois bem. Se eu derivar isso aqui, vai me dar um número C pertencente às reais. Que pode ser dependente de T. Por exemplo, já que V é constante. Vai dar um número CT. Se eu derivar isso aqui, então, o produto escalar é módulo de alfa de T, módulo de V, cosseno do ângulo entre eles, igual a uma função C de T, pois o V é uma constante. Só que eu também sei, o V é uma constante. O módulo de alfa é também uma constante. Ou seja, o módulo de alfa não depende de T. Então, se eu derivo C de T, obrigatoriamente eu tenho 0. Porque, como esse módulo ele é uma constante, então ele não vai com T, esse número também tem que ser uma constante. Então ele também não vai depender de T. Então a primeira hipótese que eu fiz, que ele talvez dependesse de T,
ela é desnecessária. Ele é mais simples. Ele não depende de T. Então ele é um número mesmo que pertence aos reais. Beleza. V é constante, módulo de alfa é constante. Eu sei que no ponto t igual a zero, alfa de t é perpendicular a v. Que é o que está dado aqui. Nesse ponto, ela está perpendicular a v. Então, se eu tenho um ponto, pelo menos eu tenho lá um campo de vetores, e aqui, no ponto zero, ela vai ter que ser perpendicular. Tá bom. E o alfa linha, ele é perpendicular para qualquer valor de t. Então tá. Essa linha é perpendicular para qualquer valor de t. Então isso quer dizer que o vetor tangente está sempre perpendicular a v. Está sempre perpendicular a v. E v é um vetor constante. Então, deixa eu ver. Ortogonal para todo o tempo. Então, se eu sei também, se eu sei que para um ponto a alfa de t no ponto t igual a zero é constante, é perpendicular, num ponto t igual a zero, que alfa de t igual a zero é perpendicular a v. Alfa prima de t para todo t é sempre perpendicular a v. Então, e v é uma constante. E eu sei que o módulo de alfa de t também é constante. O que está faltando para eu dizer, essa curva não é necessariamente uma constante. Porque eu consigo pensar exemplos de curvas para vetores constantes, em que a curva não seria uma constante e o vetor seria, mas o resto ainda se aplicaria. No caso de um campo vetorial radial, né, aí V é proporcional ao R, e se você tem uma curva aqui, se o alfa for um círculo, então em todos os pontos nesse intervalo do 0 a 2π, o alfa, a curva vai ser perpendicular ao versor radial. Então, isso é um exemplo para um alfa de t enquanto curva não necessariamente constante, mas para um módulo de alfa constante e para um módulo de alfa constante e um vetor V, um campo vetorial V também constante. Então tá, esse aqui é um exemplo.
Então, só tenho um alfa de t igual a zero, perpendicular. Se o alfa' ele é sempre constante, porque o que acontece? Se eu tenho esse cara aqui, o módulo constante, quando eu faço a derivada de alfa com relação a t, o que vai me dar é a normal. Não, desculpa. Isso é a tangente. Se a tangente não é normal. Se eu faço a derivada de alfa', aí sim é que eu tenho a normal. Derivada segunda. Então essa daqui é a tangente. Deixa eu fazer. Então, tá. É que isso aqui parece que é claramente ele está fazendo a gente estudar a tangente, né? Para fazer o trieto de Frenet, né? Que é T, N e B. Então tá. Então quando o módulo é isso, eu tenho isso. Aí, então, se o T tem módulo constante, a derivada de T da tangente é a normal. Obrigatoriamente. É a normal. Logo, a normal seria paralela a V. Tá. Mas aí, alfa de T seria paralela a alfa' de T. Alfa de T igual a zero. Seria paralela a alfa' de T. Ela poderia ter ela não teria variação do módulo. Não estou conseguindo provar. Não está saindo. Seja ortogonal assim, no intervalo. E que alfa zero também é. Prove que alfa de T é ortogonal a zero. Então, se eu tenho, vou escrever tudo de novo. Alfa de T igual a zero é ortogonal a zero. Alfa' de T, para todo T, é ortogonal a zero. Módulo de alfa de T é constante. Tá bom. Então, módulo de alfa de T é constante. Tá. Você vê que isso aqui, por exemplo, é um caso típico do movimento circular uniforme. O movimento circular uniforme obedece a essas regras. Alfa igual a zero. O módulo de alfa é constante. Então, eu tenho alfa de T, alfa' de T, que é a tangente a alfa, e ela é sempre ortogonal a V. Ela é sempre ortogonal a V. Sempre. E o alfa duas linhas de T, então vai ser normal, obrigatoriamente vai ser paralela a V. Tá bom. Então tá. Então eu tenho
alfa de T. Oi? Sim, já vou terminar. Alfa de T é uma constante. Ele vai ter que ser uma função periódica. Minha internet Então, qualquer caiu função. aqui. Você está Caiu? tentando provar que é ortogonal a todos os pontos. Isso. Provou para um e está Só que- tentando estender. Salva aí, Heraldo. Heraldo entrou. Salva a gente aí, Heraldo. Não, salva o... Resolve o problema. Resolve o problema. Você consegue resolver? A ideia é mostrar que é zero em todo ponto. Alfa de T teria que ser perpendicular. Tá pra cá? Alfa de T, escalar de T, é uma função C. Provavelmente de T. Essa mesma função C, alfa de T, essa mesma função C, pode ser escrita como módulo de alfa, módulo de V, igual cosseno de θ, igual a C de T. Mas a gente sabe que o módulo de alfa de T é constante. Então ele não depende de T. Então o C de T é só C. Esse número é só C. Ele não depende de T. Tudo bem. Aí, isso já me dá alguma coisa. Você vê aqui. Tá bom. O produto escalar entre alfa e V é uma constante. Mas qual constante? Então, e ela não depende do ponto. Então aqui eu acho que eu achei. Então, ela não depende de T. Esse número, acho que eu achei. C de T, módulo de alfa de T, módulo de V, cosseno do ângulo entre eles, ele não depende de T, porque nem esse cara depende de T, nem esse cara depende de T. Né? Então, C de T é um valor constante. É um valor só. Avaliando C no ponto alfa de T igual a zero, eu vou ter que o produto escalar entre esses dois caras, esse cara aqui é constante, esse aqui também, obrigatoriamente seria zero. O que me daria que alfa de T é perpendicular a V. Não me convenceu, eu achei meio sujo. Achei, voltando ao problema. É o problema 4. É isso que eu ia perguntar agora. É o problema 4 do primeiro capítulo do Manfredinho, né? Manfredinho. Então, eu achei uma solução, mas eu não estou convencido dela.
Sim. Tá bom. Galera, eu não vou poder continuar por muito tempo. Eu estou sendo convocado aqui. Eu acho que a demonstração ficou boa. Talvez não tenha ficado elegante porque faltou uma ou outra questão, mas ficou boa sim. Ficou boa assim? Então, vamos ficando por aqui. E aí eu disponibilizo a gravação lá no grupo. E aí quem puder dar uma ajuda aí, dar uma criticada, faz. Então, a gente dá mais um passo no nosso Clube do Livro. Tudo bem? Quando a gente tiver uma versão final dessas demonstrações, aí eu levanto no canal. Tudo bem? A Carla caiu de novo. Tudo bem, galera? Vocês me ouvem? Porque ainda tem mais uma hora aqui. Bem que assim, né? Foram 3 exercícios e meio em 1 hora do Manfredinho. São exercícios pesados. Bem, eu vou encerrar por aqui. A Carlinha caiu. Eu vou concluir a gravação. E assim que o StreamYard disponibilizar, eu levanto lá no grupo. Eu boto a gravação lá no grupo e fica sujeito às críticas de vocês. Aí depois a gente tenta resolver esse 4 e 5. Valeu, galera. Um abração, até mais, hein?